Maria Carneiro e Zé Vaca. Ah, isso mesmo. Meu. Boa noite a todos. Eu sou a Júlia E eu sou o Lucas. e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre aposentadoria, previdência, reforma previdenciária. De fato, né? Tão sonhada por muitos e alcançada por poucos, né? A gente mesmo é a geração que não sabe se a gente vai conseguir se aposentar. Provavelmente não. Quer dizer, se continuar da forma como tá, a gente não vai se aposentar, isso é fato. A gente vai chegar aos 120 anos de idade, mas a aposentadoria não vai estar lá ainda. Não. Talvez a gente nem chegue aos 120. Mas sabe que é engraçado pensar nisso? Porque o meu pai ele ainda se fez valer da legislação antiga, né? Meu pai se aposentou muito cedo, que ele tinha carteira assinada desde os 8 anos de idade. Nossa. Aham. E aí ele aposentou antes dos 50. Porque ele não precisava ter idade, né? Não tem idade mínima para aposentar. E aí ele pegou, conseguiu se fazer valer desse tempo que ele tinha de serviço, né? Desde os 8 anos de idade, de carteira assinada. Ele conseguiu pegar, ele juntou com mais 20 e poucos anos de servidor público, né? Que ele era policial. E ele se aposentou. Nossa. Uhum. Foi bem tranquilo. Legal. Ele pegou a lei antiga, então, né? Pegou a lei antiga, sim, exato. Então vamos falar um pouco sobre isso? O que você acha? Vamos? Então tá. Então, em relação ao tempo de contribuição, antes de mudar, que a gente teve uma emenda. A gente teve uma emenda constitucional, número 103 de 2019. Então, a partir de 2019, isso mudou. Na legislação antiga, quando você tinha, como homem, 35 anos de contribuição, você poderia se aposentar, independente da sua idade. E como mulher, 30 anos também poderia se aposentar, independente da idade. E aí, provavelmente, teu pai pode ter pego essa, né? Que ele tinha o tempo de contribuição, apesar de não ter a idade. E ele tinha também, antes de mudar tudo isso, a aposentadoria por idade, que era 65 anos e um tempo para homem, tá? E um tempo mínimo de 15 anos. E para mulher, 60 anos de idade, 15 anos de contribuição. Então você somava isso daí, não precisava ter lá os 30 anos de contribuição mínima, ou 35, e poderia se aposentar pela idade. E agora mudou isso, né? A gente tem algumas perguntas aqui de algumas pessoas que fizeram esses questionamentos pra gente. Vamos ouvir. Aí a gente vai conversando sobre. O que você acha? Pode ser. Vamos lá. Primeira pergunta. Olá. Me chamo Francisca. Gostaria de saber quais as limitações a emenda constitucional número 103 de 2019 impôs a acumulação de pensões. Então, vamos lá. A emenda constitucional 103 de 2019, ela impõe limitações. Que tipo de limitação? Então, vamos entender um pouco o que são limitações. Pode ser também. Né? Vamos começar pelo começo. Então, assim, limitações são regras para que não haja abuso, né? Acho que a gente tem que se preocupar um pouco com a sustentabilidade financeira da reforma da Previdência Social, porque somos nós que pagamos, né? Então, foi imposto algumas limitações no sentido de eu não posso ter 2 aposentadorias ganhando 100%. Então, eu tô trabalhando hoje, eu tenho tempo de contribuição e tenho idade, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre isso. E as limitações são as seguintes: eu vou atingir 100% da primeira aposentadoria, e aí das outras vai ser proporcional, eu não posso ter 100% das outras aposentadorias. Então vamos ouvir mais uma pergunta? Oi, gente, eu sou o Severino e eu tenho uma pergunta. Eu queria entender mais o que essa emenda constitucional 103 de 2009 altera em relação à aposentadoria. Então, como a gente comentou no começo, falando um pouco do seu pai, né, o que mudou? Mudou principalmente a idade mínima para aposentadoria. Então, antigamente, mulheres eram 60 anos e homens 65 anos, com 15 anos de contribuição. Sim. Então, hoje, com essa emenda nova, 66...
Tá tudo bem? Foi mal. Então agora é 62 anos para mulheres e permaneceu 65 para os homens. Só que todo mundo tem um tempo mínimo de contribuição de 15 anos. Entendi. É porque basicamente a forma como é agora, né, da idade e o tempo de contribuição era o regime, a aposentadoria especial antes, né? Isso. Que era idade mais tempo de Idade contribuição. mais tempo de contribuição. Alterou só em relação à idade, né? Uhum. Antes eram 60 anos para as mulheres e 65 para os homens. Agora é 62 para as mulheres e os homens permanecem com 65 anos. Vamos ouvir mais uma pergunta, então? Da gente fala sobre? Fala galera, me chamo Júlio e eu queria saber quais são as principais diferenças entre o RGPS e o RPPS. Lucas, você sabia que tem 2 tipos de regime? Sabia? Consegue explicar pra gente um pouquinho? Consigo. Primeiro, Júlio, é que no RGPS, né, ele é voltado para a população de forma geral, né? E não há contribuição sobre aposentadorias ou pensões por morte, né? Quanto no RPPS, que é o regime próprio de previdência social, mais voltado para os servidores públicos, mesmo os aposentados ou os pensionistas continuam contribuindo para o regime. Ah, então se eu tiver no regime geral e me aposentar, eu não pago mais nada? Não paga mais nada. Poxa, que legal. Pois é. Fala pra gente também, Lucas, já que você falou de pensão por morte, né? Como que é calculada essa pensão? Putz, esqueci essa. Nossa, esqueci essa. Não, mas eu sei que assim, é assegurado, né, ao dependente da pessoa que faleceu, 50%, né, do salário. E mais 10% por filho, é isso, né? Isso. Mas ela Podendo tem um atingir limite, né? Até 100%, né? Não pode 100%. atingir 100% do que ele iria receber como aposentadoria. Não pode ultrapassar 100%. Isso, né? não pode ultrapassar 100%. Então, se eu tenho uma pessoa lá que faleceu e eu dependo dela economicamente, eu vou ganhar 50% da aposentadoria dela. Garantido. Garantido. E se eu tenho 6 filhos com ela, é 10% para cada filho. Dos 5 filhos, primeiro sim. Aí o tá. 6º filho não vai entrar no benefício. Entendi. Então, se for 100%, ok. 110% já não entra Não, mais. é impossível, não tem como. Ah, tá.